Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos aqui juntos novamente para compartilharmos do estudo da lição da Escola Sabatina. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Paulo Greste e tem sido sempre uma alegria, toda semana, estar compartilhando o meu estudo diário com vocês e saber que, de alguma maneira, tem sido proveitoso, tem sido um adendo, algo a mais, para que você também compreenda a importância de todos os dias estudar a lição da Escola Sabatina, ter essa busca contínua do maná espiritual na sua casa e cada vez mais buscar esse crescimento em Cristo Jesus. Amém? Hoje eu estou gravando a lição aqui na cidade de Joinville, estou na casa do meu pai. Também estava hoje um vento muito forte, estamos quase adentrando já numa nova semana, estou gravando a lição nesse sábado. E é uma alegria realmente poder estar aqui com vocês. Então, se vocês ouvirem também algum barulho de vento, barulho de passarinhos, é porque realmente não estou na minha casa, ali onde gravo a lição toda semana, tá bom? Mas vamos lá conosco para o estudo da lição. Lição de número 2. O autor traz o título Razões para Ação de Graças e Oração. Realmente é uma lição muito interessante e que realmente serve para nós aplicarmos para a nossa vida como cristão, para a nossa vida como igreja de Cristo neste mundo. Amém? Louvado seja Deus por isso. O autor traz o verso para memorizar que se encontra no livro de Filipenses, capítulo 1, no verso 6, que é um verso realmente muito oportuno para adentrar no estudo da lição dessa semana, e ele foi muito sábio em escolher esse verso, onde Paulo ele escreve da prisão, e você vai observar que mesmo escrevendo da prisão, Paulo ele não tem um tom de lamento, mas ele tem um tom de confiança, de gratidão a Deus. E aqui já algo para nós aplicarmos para a nossa vida. Não importa qual seja a tempestade que nós estamos enfrentando, nós precisamos buscar realmente confiar em Deus, entender que Deus sabe todas as coisas, mesmo muitas vezes nós não entendendo, mas Deus sabe todas as coisas. E pode ter a certeza que o mesmo Deus que estava com Paulo está contigo hoje, está comigo hoje, porque o mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus, o Deus eterno, o único Deus, aquele que é o um só Senhor. Amém? Louvado seja Deus por isso. O verso para memorizar diz assim: estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. Como de costume, eu sublinho algumas partes do verso para memorizar, para entendê-lo um pouco melhor. Então vamos lá comigo. A primeira parte que eu sublinho aqui no verso é aquele que começou boa obra. Ou seja, a expressão boa obra, ela aponta claramente para a obra da salvação. Ou seja, aquele que iniciou a obra da salvação. Um outro ponto importante para entendermos nessa parte do verso é que essa obra da salvação, ela não começa no esforço humano, isso mesmo, mas claramente na graça divina, com aquele, você vai observar que aquele está com A maiúsculo, apontando então para Deus, aquele que começou boa obra, ok? Esse ponto é muito importante nós entendermos dentro do verso para memorizar. Uma outra parte que eu venho a sublinhar aqui no verso para memorizar é a expressão há de contemplá-la, onde você vai observar que Paulo ele expressa uma convicção. Qual convicção que Paulo está expressando aqui? Uma convicção que aquele, ou seja, Deus que começou a boa obra, esse Deus não abandona a obra das suas mãos, ok? Ou seja, esse mesmo Deus que veio a este mundo morrer por você, é o mesmo Deus que hoje intercede por você no santuário celestial. E é o mesmo Deus que um dia voltará a este mundo para nos buscar. É esse mesmo Deus que te auxilia hoje nesse crescimento em Cristo, nesse processo de santificação a qual você deve buscar todos os dias da sua vida, nessa transformação de caráter. E esse mesmo Deus que iniciou, então, que começou a boa obra, ele há de contemplá-la até o dia de Cristo Jesus. E a outra parte que eu venho a sublinhar aqui no verso é exatamente essa expressão, até o dia de Cristo Jesus.
O termo aqui claramente está apontando para a segunda vinda de Jesus, ou seja, aquele Deus que inicia a boa obra, a obra da salvação na nossa vida, ou seja, essa obra da salvação não é por esforço humano, mas pela graça de Deus, ele há realmente de contemplá-la, de completá-la até o dia de Cristo Jesus, até o dia da volta de Jesus. Amém? Ou seja, esse crescimento em Cristo não é necessariamente um esforço humano, mas um Deus que te capacita para que você possa buscar crescer em Cristo todos os dias, ter uma transformação de caráter, realmente estar cada vez mais buscando ser semelhante a Cristo Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. O outro ponto importante para nós entendermos dentro deste contexto do verso para memorizar é entendermos que Deus ainda não terminou essa obra, a obra da salvação em você. Nós precisamos entender que crescer em Cristo, ele é realmente um processo, não é algo instantâneo. Ou seja, é um processo, é algo diário. Por isso que todos os dias eu devo buscar estudar a lição da escola sabatina, todos os dias eu devo buscar ler a palavra de Deus, todos os dias eu devo buscar orar, todos os dias eu devo buscar ser uma bênção para a humanidade, ser uma bênção na minha casa, ser uma bênção no meu emprego, ser uma bênção na minha escola. Todos os dias eu devo buscar ter uma transformação de caráter. Todos os dias eu devo buscar ser semelhante a Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso, que nós possamos realmente compreender este ponto da lição e entender que sim, aquele Deus é o mesmo Deus que inicia o processo de salvação, é o mesmo Deus que te auxilia hoje para que realmente você possa continuar crescendo em Cristo. E é o mesmo Deus que um dia voltará a este mundo para nos buscar. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de domingo. Lição de domingo. O autor traz o título Comunhão no Evangelho e nos leva a estudarmos o livro de Filipenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Um primeiro ponto importante para nós entendermos dentro deste contexto de Filipenses, capítulo 1, verso 3 ao 8, é você observar que Paulo está expressando realmente uma gratidão. E por que realmente é importante essa expressão de gratidão da parte de Paulo ao conversar com Filipenses, com os Filipos? É importante você notar porque Paulo está buscando ter um ambiente espiritual saudável. Ou seja, ao expressar gratidão, Paulo está fazendo o quê? Paulo está valorizando a fidelidade dos filipenses. Isso mesmo. Quando Paulo está realmente expressando gratidão, Paulo está fortalecendo o vínculo a qual ele já tinha claramente com os filipenses. E Paulo está novamente agora buscando fazer o quê? Fortalecer esse vínculo de comunhão, fortalecer esse vínculo no Evangelho. E por que Paulo está fazendo isso? Para que a obra de Deus naquela igreja, que já era realmente motivo de louvor, ela pudesse realmente continuar crescendo. E por que Paulo realmente traz esse ponto? Porque antes de corrigir, Paulo está realmente encorajando eles. E por que Paulo está encorajando os filipenses? Porque realmente eles viviam momentos difíceis, eram contextos difíceis. Paulo, o seu amigo, Paulo, aquele que amava eles, estava preso. Eles estavam também aterrorizados, estavam com medo. E em meio a este ponto, Paulo então está tentando fortalecer esse vínculo de comunhão, está realmente trazendo na mente dos filipenses a importância da gratidão. E quando você vai em Filipenses no capítulo 1, no verso 6, você vai ver uma expressão trazida por Paulo, plenamente certo. E quando Paulo diz estar plenamente certo, o que Paulo aqui está fazendo? Ele está afastando o medo do abandono da parte de Deus para com os filipenses. Em outras palavras, Paulo está dizendo o que para os filipenses? Ei, fique tranquilo, Deus está com vocês. Fiquem tranquilos, eu estou na prisão, mas tudo tem o seu propósito. Deus está comigo. E Paulo está tentando trazer essa segurança espiritual em meio às perseguições, então, que os filipenses também estavam enfrentando e ainda iriam enfrentar ainda mais adiante. Esse ponto realmente é muito importante nós entendermos dentro do contexto da lição aqui que o autor nos traz.
O autor nos coloca aqui algo muito importante, que ele relata que quando Paulo fundou a igreja de Filipos, Paulo realmente buscou e ele amava aquela igreja. E isso era demonstrado realmente por essa carta que Paulo está escrevendo para eles, aonde demonstra realmente uma saudade, aonde demonstra realmente um amor para com eles. Aonde ele sentia realmente essa saudade no profundo afeto de Cristo Jesus. Você vai observar isso em Filipenses capítulo 1, no verso 8. E ele agradecia a Deus então por eles. O autor coloca que a sua oração de ação de graça nos dá o vislumbre da intercessão que Jesus realiza por nós no céu. E ele faz um paralelo bem interessante com o sumo sacerdote no trabalho no santuário aqui na terra. E ele diz assim: no peitoral do sumo sacerdote havia 12 pedras representadas 12 tribos de Israel. Essas pedras eram colocadas sobre o seu coração, enquanto ele intercedia pelo povo. Você encontra isso em Êxodo 28, no verso 29. De maneira ainda mais grandiosa como nosso sumo sacerdote no santuário celestial, Jesus leva consigo nossos nomes diante do Pai. Amém? Louvado seja a Deus por isso. É interessante você notar que Paulo, então, ele escreve da prisão para uma igreja que realmente vivia sobre uma pressão externa. E dentro dessa pressão externa, Paulo inicia a carta, então, expressando essa gratidão pela comunhão dos filipenses. E é interessante você notar também que ele transmite essa certeza que Deus, ele é fiel para concluir a obra que ele mesmo começou. E fazendo isso, então, Paulo está encorajando eles para que eles pudessem realmente continuar firmes, continuar também unidos em Cristo Jesus, em meio às lutas no qual realmente eles ainda iriam enfrentar. Mas em meio às lutas, eles teriam que ter sempre a certeza que Deus está no controle de tudo. E Paulo, então, escrevendo da prisão, as cartas da prisão, Paulo, então, está escrevendo para os filipenses, relatando: olha, eu estou aqui, mas Deus está no controle da minha vida. Deus sabe o motivo para que eu realmente esteja aqui. Não se apavore, não fiquem com medo, não pensem que Deus não está mais comigo, que Deus nos abandonou. Não, Deus tem sempre o seu propósito. E se eu estou aqui, é porque Deus assim permitiu. E Deus, então, está claramente, Paulo, então, está trazendo a certeza de um Deus presente. Isso mesmo. E esse mesmo Deus que estava com Paulo, estaria também, então, com os filipenses. E esse mesmo Deus que estava com eles, está conosco também hoje. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de segunda-feira. Lição de segunda-feira, o autor traz o título Pedidos de Oração de Paulo. E aqui começa a entrar algo muito interessante, especialmente também para aplicarmos para a nossa vida. Este momento de oração que nós devemos ter com Deus. Uma busca contínua do nosso Deus na nossa vida. Uma oração contínua que nós devemos buscar todos os dias na nossa vida. É interessante nós notarmos, e muitas vezes nós temos que olhar para nós mesmos, e muitas vezes nós percebemos que muitas vezes as nossas orações, elas são muitas vezes egoístas. Como assim, pastor? Muitas vezes nós oramos somente por nós e pensamos somente no nosso bem, no que nós queremos, no que nós almejamos e se esquecemos realmente de orar para as pessoas que estão ao nosso redor. E quando você olha a oração de Paulo, e o autor nos leva a estudar então a respeito dessa oração que acontece em Filipenses capítulo 1, no verso 9 ao verso 11, você vai ver um foco da oração de Paulo sendo um pouco diferente do que é muitas vezes a oração hoje nos nossos dias. E é interessante nós notarmos para essa oração de Paulo e buscarmos sim aplicar para a nossa vida. E aqui você vai ver então esses pedidos de Paulo e o que isso realmente ensina para cada um de nós. Quando você vai no verso 9, você vai observar que Paulo pede por um amor que cresce com discernimento, ou seja, não é um amor sentimental, ou seja, mas é um amor informado pela verdade, guiado pelo discernimento espiritual. Paulo está dizendo que nós devemos também orar por esse amor, um amor que cresce com discernimento. Ou seja, Paulo ele não está orando por um livramento da prisão.
Paulo ele não está orando por prosperidade, Paulo ele não está orando por ausência de perseguição, mas Paulo ele ora para que os filipenses eles cresçam interiormente. E por que Paulo está orando dessa maneira? Porque eles crescendo interiormente, eles seriam realmente fortes, eles estariam realmente firmes. Firmes para quê, pastor? Para realmente qualquer contexto, qualquer perseguição. Ou seja, não orar para não ter perseguição, para não ter provação. Porque, aliás, o próprio Deus nos disse que neste mundo nós teremos aflições. Mas orar para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos realmente estar conectados com Cristo, para que esse Deus, então, possa nos dar força, possa nos dar sabedoria para vencermos todas as provações que ainda vamos enfrentar nessa terra. Por isso, realmente, é muito importante nós entendermos esse ponto. Quando você vai no verso 10 do capítulo 1 de Filipenses, você vai observar que Paulo ele pede pela capacidade de discernirem o que é melhor, para que eles possam, então, fazer escolhas maduras. Ou seja, Paulo pede por uma sabedoria verdadeira, uma sabedoria vinda dos altos dos céus, uma sabedoria ligada a Deus, para que pudessem dar discernimento para eles, para que eles pudessem, então, tomar a escolha certa, escolher o caminho certo, ouvirem a voz do Espírito Santo, para que pudessem, então, terem discernimento. Quando você vai também no verso 10, você vai ver que Paulo pede por uma vida íntegra e irrepreensível, aonde conecta, então, com claramente algo com mais escatológico, com o dia de Cristo. Onde você vê isso claramente no verso 10. Ou seja, uma vida íntegra, irrepreensível, conectada agora com o alvo que nós devemos ser também na nossa vida, relacionado dentro do contexto da volta de Jesus, onde devemos almejarmos, então, estar lá naquele dia com Jesus. E para que isso aconteça, nós devemos buscar a Deus, então, em oração e pedirmos para Deus para nos ajudarmos a termos uma vida íntegra, uma vida irrepreensível, para sermos realmente semelhantes a Cristo. A vontade do homem sempre é fazer o errado, mas a vontade de Deus é sempre nos ajudar a fazer o certo. Que nós possamos, então, buscar a Deus para que nós possamos também ter uma vida íntegra, uma vida irrepreensível. E é essa oração que Paulo está fazendo, então, para os filipenses. Quando você vai no verso 11, você vai observar que Paulo ele pede por frutos de justiça que glorifiquem a Deus. Ou seja, uma justiça, ou seja, frutos que, na verdade, fluem de Cristo, aonde realmente os frutos evidenciam uma vida conectada com Cristo. Ou seja, eu quero realmente que vocês tenham frutos de justiça que glorifiquem a Deus. Mas esses frutos, vocês precisam entender que eles só acontecerão na vida de vocês se vocês estiverem conectados com Cristo. Ou seja, só seremos pessoas boas, só seremos uma luz neste mundo, só teremos bons frutos se realmente nos conectarmos com Cristo. Amém? Por isso, meu apelo para você, que você possa buscar todos os dias da sua vida, fazer o quê? Se conectar com Cristo Jesus. Amém? Porque aí sim, os frutos que acontecerão na sua vida irão demonstrar que você está conectado com Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vai te ajudar, te auxiliar a ter essa transformação de caráter, a ter esse crescimento em Cristo todos os dias, até que Ele venha. Amém? Louvado seja Deus. Vamos lá comigo para a lição de terça-feira. Lição de terça-feira, o autor traz o título Discernimento Espiritual Aplicado e nos leva a estudarmos Filipenses capítulo 1, do verso 12 ao verso 18. E é interessante você notar agora que Paulo ele enxerga a prisão de uma maneira diferente do que talvez eu e você enxergaríamos. E é interessante você notar esse ponto, porque ao entender este ponto através da visão do contexto de Paulo, você vai trazer algumas lições também para a sua vida. Quando você vai em Filipenses capítulo 1, no verso 12, você vai observar que Paulo enxergava a sua prisão não como uma derrota, isso mesmo, mas Paulo enxergava como um avanço do evangelho, como um progresso. A palavra progresso, a palavra procope,
que era um termo militar usado para descrever a abertura de caminho em território difícil. Ou seja, para Paulo, a prisão abriu novas frentes missionárias. Paulo compreendia que ele estando ali é para que pudesse abrir novas frentes missionárias. Claro, um progresso, procope, um termo militar usado para descrever a abertura de caminho em território difícil, ou seja, a prisão, Paulo entendia que era realmente um território difícil, mas Deus havia permitido que isso acontecesse para que pudesse abrir novas frentes missionárias. Amém? Louvado seja Deus por isso. Nós possamos olhar para as dificuldades da vida e tentar entender realmente o porquê que isso está acontecendo. É claro que nós muitas vezes não teremos respostas, mas nós precisamos confiar em Deus e entender que Deus sabe todas as coisas e olhar por momentos difíceis, para momentos difíceis que enfrentamos e tentar buscar algo naquele local, naquele lugar, naquilo que estamos enfrentando, para que de alguma maneira nós possamos também fazer a diferença naquele ambiente. Assim como Paulo buscou fazer a diferença no ambiente difícil ao qual ele estava agora enfrentando. E é interessante que nós podemos então tirar algumas lições para nós. Nós precisamos buscar interpretar crises à luz da missão. Se algo não está indo muito bem, possamos buscar realmente interpretar essas crises à luz da missão. Que nós possamos buscar transformar limitações em oportunidades. Amém? Busque realmente transformar limitações em oportunidades, para que você possa falar, anunciar o Evangelho, falar a respeito da breve volta de Jesus. Não centralize também o ministério em si mesmo. É muito importante nós entendermos isso. Quando nós olhamos para Paulo, nós vemos realmente alguém que não centraliza o ministério em si mesmo. Ele compreende que ele pode fazer a sua parte, mas que os outros também têm que fazer a sua parte. E ele os incentiva para que eles possam também continuar falando a respeito de Jesus. E algo muito importante que você pode também aprender e trazer lições para a sua vida é manter a alegria espiritual em meio à oposição. Seja alegre, não porque você está passando por problemas, por dificuldades, não porque está acontecendo tempestades na sua vida. Não seja alegre pela tempestade, mas seja alegre por entender que no meio da tempestade você não está sozinho. Deus está contigo. Amém? Louvado seja ao nosso Deus por isso. Quando você vai no verso 13, você vai observar que a prisão, ela é como oportunidade de testemunho. Paulo estava em contato direto com pessoas que jamais ouviriam o evangelho de outra forma. Quando você vai em Filipenses capítulo 1, no verso 14, você vai observar que Paulo relata que a prisão, ela é como estímulo, ou seja, estímulo à igreja, encoraja-os, encorajando a cada um deles. E Paulo está realmente relatando isso claramente, que a prisão, na verdade, para ele não era algo ruim, mas era um estímulo para que a pregação do evangelho pudesse alcançar pessoas aonde ele estava, mas que também a igreja pudesse entender que eles deveriam entender que eles precisariam também ser estimulados para pregar, para anunciar que Jesus em breve voltaria. Amém? Nós possamos também olhar para esse ponto. Quando nós enfrentamos algumas provas, algumas lutas, nós possamos olhar para o nosso Deus e entender que Deus sabe todas as coisas e possamos usar essas limitações como realmente algo para que nós possamos nos encorajar, para que nós possamos realmente anunciar em meio à limitação, achar oportunidades para falar a respeito de Jesus, para mostrar as verdades da Bíblia Sagrada a este mundo que precisa ouvir, que existe um Deus verdadeiro, que existe uma verdade através da palavra de Deus e que precisamos buscar essa verdade, caminhar nessa verdade, seguir essa verdade, porque muito em breve Jesus vai voltar para nos buscar.
Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Quando você vai no verso 18, você vai observar que Paulo avalia tudo por um único critério. Cristo está sendo anunciado? É uma pergunta. Paulo está avaliando tudo por esse critério. Isso está sendo de alguma maneira proveitoso para que Cristo seja anunciado para este mundo que não o conhece? No contexto de Paulo, para que esse mundo que não sabe que ele era o Messias e que veio a este mundo e já morreu por eles, para que eles pudessem entender que Jesus realmente era o Messias? Cristo está sendo anunciado para eles? Cristo está sendo anunciado? Então está tudo bem. Não importa onde eu estou. O importante é que Cristo seja anunciado. No contexto de hoje, que nós possamos olhar também para as limitações que nós enfrentamos na vida diariamente, para as dificuldades, para as tempestades, e em meio às tempestades, buscar oportunidades para anunciar a volta de Jesus. Que nós possamos buscar isso. E se Cristo está sendo anunciado, que possamos estar alegres, não pelas tempestades, mas alegre porque Deus está nos dando capacidade, nos dando força, nos dando sabedoria, nos dando discernimento para anunciarmos a breve volta de Jesus. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quarta-feira. O autor traz o título Frutos do Evangelho. E agora você vai observar o relacionamento de Paulo agora não com os filipenses, mas agora com os colossenses. E você vai observar que esse relacionamento de Paulo com os colossenses, ele é diferente para com os filipenses. E por que era diferente? Porque você vai observar que Paulo ele não tinha esse contato que ele tinha realmente com os filipenses. O autor nos leva a estudarmos o livro de Colossenses, capítulo 1, do verso 3 ao verso 8. Quando você vai no verso 4, você vai ver que Paulo agradece também pela fé, que não era genérica, mas uma fé realmente cristocêntrica dos colossenses. Ou seja, não apenas dizer que tem fé, mas uma fé realmente cristocêntrica, uma fé realmente firmada em Cristo Jesus. E Paulo está, então, agradecendo os colossenses pela essa fé que eles tinham. Os colossenses, eles eram uma igreja ameaçada por heresias. Já naquela época, vinha muito forte o gnosticismo, isso mesmo. E eles estavam sendo ameaçados por essas heresias que estavam cercando a igreja de Colossenses. Mas Paulo, então, está agradecendo eles pela fé firmada em Cristo Jesus. Porque se você tem uma fé firmada em Cristo Jesus, essas heresias, que hoje também existem no nosso mundo, cada vez mais forte, elas não irão entrar dentro da sua casa, dentro do seu coração, dentro da sua mente, porque a sua fé está firmada em Cristo Jesus. Amém? Você tem a sua fé firmada em Cristo Jesus? Sim? Amém. Louvado seja ao nosso Deus por isso. Quando você vai no verso 4, você vai observar que Paulo, ele agradece também pelo amor. Ou seja, Paulo agradece pela fé e Paulo agora está agradecendo também pelo amor. O amor que realmente é demonstrado de uma forma visível, aonde demonstra realmente uma fé verdadeira dos colossenses. Um amor que era fruto do Espírito e sinal realmente de maturidade da igreja de Colossenses. Ou seja, um amor que realmente é demonstrado por frutos. Um amor que realmente é demonstrado de forma visível. Não apenas dizer que ama, não apenas um sentimento chamado amor. Dizer que ama é uma coisa, mas realmente um amor visível, um amor realmente demonstrado através dos frutos do Espírito que estavam realmente acontecendo na vida daquela igreja, na vida daquele povo, que realmente estava acontecendo através agora desses frutos, mostrando um sinal que eles estavam realmente tendo essa maturidade em Cristo Jesus. Por isso Paulo também, ele destaca, ele agradece também por esse amor. E do verso 5 ao verso 8, você vai ver Paulo agradecendo pela esperança segura do Evangelho. Ou seja, ele agradece porque o Evangelho chegou a eles em verdade. Aonde agora produziu frutos, estava agora sendo confirmado por Epáfras. Ou seja, agora estava também tendo pessoas que estavam sendo influenciadas por ele,
por eles e que agora estavam realmente se tornando discípulos. E Paulo então está elogiando, agradecendo eles também por essa esperança segura do Evangelho. Permita-me fazer uma aplicação para nós irmos para a lição de quinta-feira. Uma igreja saudável ou um cristão saudável, ela deve então ter esse tripé espiritual, a qual Paulo aqui agradece aos colossenses. Qual é esse tripé espiritual, pastor? Ou seja, uma igreja, um cristão que produz uma fé viva. Que nós possamos buscar realmente produzir uma fé viva na nossa vida. Que nós possamos realmente buscar também ter um amor prático e esperança escatológica. Ou seja, esse tripé, fé, uma fé viva, um amor prático e uma esperança escatológica. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos lá comigo para a lição de quinta-feira. Lição de quinta-feira, o autor traz o título O Poder da Oração e nos leva a estudarmos Colossenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 12, onde você vai observar alguns pedidos específicos mencionados então na oração de Paulo. Paulo, ele não ora por uma vida mais fácil. Você vai observar isso claramente. Mas Paulo, ele ora para que aqueles cristãos, para que aqueles crentes, eles pudessem realmente ser mais sábios, eles pudessem ser mais firmes, eles pudessem ser mais santos e eles pudessem então ser mais agradecidos. Ou seja, Paulo, ele pede por sabedoria, que não é apenas informação. Isso mesmo. Paulo, ele pede por sabedoria, que é o pleno conhecimento da vontade de Deus. É fazer realmente a vontade de Deus na nossa vida. Esta é a verdadeira sabedoria, e Paulo relata isso claramente. E Paulo então pede por sabedoria. Paulo ele pede por uma vida digna do Senhor, ou seja, por uma fé que se traduz na prática. Não apenas dizer que tem fé, não apenas dizer que ama, mas uma fé que é traduzida realmente na prática. E Paulo então pede por isso. E Paulo pede também por força espiritual, ou seja, pelo poder divino, para que eles pudessem realmente perseverar. Paulo ele pede também por gratidão e por um coração agradecido. Será que eu também tenho orado por isso na minha vida? Será que eu tenho orado também por outras pessoas para que possam também ter isso na vida deles? Que nós possamos buscar essas orações de Paulo e aplicarmos também para a nossa vida. Amém? Louvado seja ao nosso Deus. Vamos concluir com a parte de sexta-feira. A parte de sexta-feira, a escritora cristã Ellen Golding White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 306, ela relata, em outras palavras, nos ensinando que a fé genuína, ela se revela na confiança diária. Amém? Não no controle do amanhã, mas na confiança diária. Entender que hoje eu devo buscar crescer em Cristo e que o amanhã pertence a Deus, mas entender que Deus está no controle da minha vida. Nós somos chamados a descansar na providência divina. Que nós possamos realmente buscar todos os dias da nossa vida crescer em Cristo e descansar na providência divina. Sim, fazer a nossa parte, buscando a Deus para que Ele nos dê força para fazermos a nossa parte e confiarmos que Deus está no controle da nossa vida. Amém? Permita-me fazer uma pergunta para que eu possa orar com vocês. Meus planos estão subordinados realmente à vontade de Deus? Estamos iniciando um novo ano e nós muitas vezes almejamos, colocamos os nossos alvos, e isso é muito legal você fazer, para que você possa ter propósito, para que você possa estabelecer alvos na sua vida e buscar realmente esses objetivos e alcançá-los. Mas será que realmente os meus planos, os meus alvos, os meus sonhos estão realmente subordinados à vontade de Deus? Ou será que eu estou, de certa maneira, pedindo que Deus abençoe decisões que já tomei sozinho? Será que realmente os meus sonhos estão subordinados à vontade de Deus? Ou será que eu estou realmente clamando a Deus
para que Ele abençoe decisões que eu já tomei sozinho. Que nós possamos realmente buscar colocar tudo nas mãos de Deus. Entender que Deus está no controle da nossa vida. Que o mesmo Deus que cuidou de Paulo, o mesmo Deus que cuidou dos filipenses, que cuidou dos colossenses, em meio às heresias, em meio às perseguições, em meio às provações, em meio às lutas que eles enfrentaram, é o mesmo Deus que está comigo hoje. É o mesmo Deus que está contigo hoje. É o mesmo Deus que estará contigo amanhã. É o mesmo Deus que estará contigo até que Ele volte, para que aí sim você possa estar também com Ele face a face. Amém? Louvado seja o nosso Deus. E que nós possamos entender que o nosso Deus deve estar no controle da nossa vida. E que nós possamos colocar tudo nas mãos dele. Sim, clamarmos por algo, para que Deus possa realmente nos abençoar, mas que nós possamos realmente entender a importância de sermos subordinados à vontade de Deus. E por que isso, pastor? Porque Deus sabe todas as coisas. Ele sabe sempre e sempre saberá o que é melhor para ti. Mesmo que o que ele pensa que é melhor para ti não seja o que você pense. Mas entenda, Deus sabe o que é melhor. Você simplesmente deveria crer nesse Deus e entender que nós devemos buscar, sim, ter alvos, buscar realmente alcançar objetivos, mas que possa ser tudo de acordo à vontade de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, mas que seja feita sempre a vontade de Deus na sua vida. Era essa a intenção de Paulo para com os filipenses, a intenção de Paulo para com os colossenses, para que eles entendessem que o Deus estava com ele. E ele não estava triste por estar naquela prisão, mas porque ele sabia que Deus não havia o abandonado, e Deus tinha um propósito para ele. E ali pessoas poderiam ser alcançadas para o reino de Deus, assim como foram. Que Deus possa nos abençoar a entendermos isso também. E que nós possamos nos colocar nas mãos de Deus e deixar Ele nos usar aonde quer que nós estejamos, para que nós possamos realmente ser uma luz neste mundo de trevas. Que Deus possa te abençoar grandemente. Vamos orar comigo? Já estamos aqui praticamente entrando numa nova semana. Está aqui já pôr do sol acontecendo aqui na minha cidade natal, onde eu estou gravando esse vídeo, e que você também possa, neste momento, orar a Deus, falar com Deus e ter a certeza, a confiança que Ele está contigo em todos os momentos. Amém? Vamos orar comigo? Feche seus olhos. Pai querido, muito obrigado, Senhor Deus, porque através dessa lição, o Senhor nos ensina muitas coisas. Através dos exemplos de Paulo, dos exemplos da igreja de Colossenses, de Filipenses, o Senhor realmente nos dá muitas verdades também para nós hoje. Verdades que precisamos buscar, confiar mais em Ti. Verdades que precisamos entender e confiar que o Senhor sabe todas as coisas. E que se estamos passando por tempestades, o Senhor está permitindo de alguma maneira. E que essas tempestades possam ser oportunidades para que nós possamos realmente cumprir a missão. Anunciar que Jesus em breve vai voltar. Que possamos realmente, mesmo em meio às dificuldades da vida, estar alegre, porque não estamos sozinhos. Não alegre pelas tempestades, mas alegre porque em meio às tempestades o Senhor luta por nós. O Senhor está conosco e o Senhor estará todos os momentos conosco. Basta nós aceitarmos que o Senhor faça parte realmente da nossa vida. Que o Senhor possa abençoar cada um que está ouvindo essa lição e que possamos buscar, através dessas orações de Paulo, buscar conselhos também para a nossa vida. Buscarmos, sim, pedir a Deus, clamar a Deus para que Deus realize milagres na nossa vida, mas que possamos também agradecer a Deus. Agradecer porque Ele sempre está conosco, Ele cuida de nós. Por isso, ó Pai, a minha oração neste momento, sim, é que o Senhor possa iluminar a vida de cada pessoa, dando discernimento, dando sabedoria, para que nós possamos ser luz neste mundo de trevas. Mas a minha oração também o é hoje, ó Pai, uma forma de agradecimento. Agradecimento por mais um ano, agradecimento por entender que o Senhor estará conosco em cada passo que nós viermos a dar durante esse ano. Que o Senhor possa realmente ter e nos trazer essa certeza em nosso coração todos os dias, que não estamos sozinhos. Por isso, ó Pai, a minha oração também o é hoje, uma forma de agradecimento a Ti,
por saber que o Senhor está comigo. E eu te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.